Boa noite, pessoal. Dando início aqui à nossa aula, a gente vai abordar esse último tema da parte é, de termodinâmica, que a gente tem aqui, pelo menos, que é, fechando aqui a segunda lei da termodinâmica, a gente vai ver isso aí aplicado a refrigeradores. E de antemão, a gente já adianta o seguinte, olha, quem viu a aula sobre máquinas térmicas, a gente vai ver basicamente a mesma coisa. O que é que vem a ser um refrigerador ou uma máquina térmica em geral? Uma máquina térmica, como a gente falou, ela é uma máquina que ela funciona entre duas fontes, certo? Eu vou fazer aqui um desenhozinho rápido. Uma dessas fontes vai ser a fonte quente, certo? A fonte quente. Nesse caso específico do refrigerador, a fonte quente é o quê? Você pega a geladeira, aí tá ali dentro, tá frio. Quando você abre a porta da geladeira, você sente o frio. Então, onde é que tá quente? Do lado de fora. Então, a fonte quente, quando se trata de um refrigerador, é o meio ambiente, tá? É o meio ambiente. E aí, a gente vai lá, né? Tem o nosso refrigeradorzinho, que é a nossa máquina térmica, de maneira que a gente tem aqui, ó, a máquina, o refrigerador, a gente chama ele aqui de fonte fria, porque obviamente tem a temperatura menor, né? Fonte fria. A fonte fria vai ter uma temperatura T de F, certo? E aí o seguinte, quando a gente trata de máquina térmica, a gente tem um ciclo de calor, de energia envolvido. Quando a gente tem uma máquina, por exemplo, você tem um motor de combustão, aí tem a explosão vai gerar energia, essa energia ele vai entrar no motor, embora ela já esteja dentro do motor, mas a gente pode considerar como um calor externo, certo? Ao processo em si, tá? Então, o que é que acontece? Vai gerar um calor que vai entrar na máquina, a gente vai chamar esse calor de calor quente, e aí ele vai o quê? Realizar um trabalho, tá? Realiza um trabalho, a gente chama de trabalho útil, e por fim, parte desse calor ele tem que ser jogada para a fonte fria, tá? Ou seja, vai ser o calor frio. E aí tem o seguinte, a segunda lei da termodinâmica, ela fala basicamente disso daqui. A máquina térmica, ela não pode converter todo o calor que entra nela, o calor da fonte quente, em trabalho útil. Ela necessita jogar o calor da fonte fria. E a explicação para isso, eu dei numa das aulas que tem lá, é o seguinte, a entropia. A entropia, ela não permite. Se você converte todo esse calor daqui em trabalho útil, é, essa máquina daqui, ela passa a ter um delta S, que é a variação de entropia da máquina como um todo, a gente chama de variação do universo, porque são todos os subsistemas envolvidos, menor do que zero. E ele, para ser menor do que zero, isoladamente é impossível. Então, é por isso que a gente não pode ter essa conversão de calor total em trabalho, tá? E lá tem a explicaçãozinha, eu explico, eu faço uma questão, todo o ciclo de acordo com o ponto de vista da termodinâmica. Mas voltando aqui para a nossa máquina fria. A nossa diferença aqui do nosso refrigerador é o seguinte, o refrigerador é o seguinte, e aí vai ter um enunciado, o enunciado de Clausius, da segunda lei da termodinâmica, que eu abro a aula passada que eu gravei, justamente com dois enunciados. Um é o enunciado de Kevin Planck, que ele fala justamente sobre a máquina térmica, na qual ele diz, olha, é impossível ter uma máquina que tenha eficiência ideal, ou seja, 100%, que converta todo o calor que entra em trabalho. Isso não pode acontecer. E o outro enunciado, que diz a mesma coisa da segunda lei da termodinâmica, tem vários enunciados para ela, é aquele que fala sobre as fontes de temperatura ou a variação de calor entre os corpos, que é o enunciado de Clausius. O enunciado de Clausius fala o seguinte: olha, não pode ocorrer espontaneamente
um corpo com menor temperatura liberar calor para um corpo de maior temperatura. Esse processo ele não pode ocorrer espontaneamente. Mas aí ele fala, para que isso ocorra, tem que um trabalho, uma energia externa ser adicionada para o quê? Para que essa energia vá contra o gradiente. Então, se você pensar aqui na geladeira, é o seguinte, olha, a geladeira é uma máquina térmica que funciona no ciclo ao contrário. Ela pega o calor da fonte fria, esse calor da fonte fria, ele vai entrar ali na máquina, certo? Ele vai retirar esse calor, e esse calor o quê? Ele vai ser jogado no meio ambiente. Mas para ele ser jogado no meio ambiente, um trabalho tem que ser realizado. Um trabalho tem que ser realizado. E aqui o que a gente pode ver é o seguinte, olha, se você olhar aqui, olha, todo o calor que está saindo da fonte fria, mais o trabalho realizado, ele está se transformando em quê? No calor da fonte quente. Então aqui a gente pode determinar que o calor da fonte quente, o calor da fonte quente, vai ser quem? Vai ser o calor da fonte fria, o calor da fonte fria mais o trabalho. É uma maneira da gente ver. E aí tem o seguinte, toda máquina térmica, ela tem que ser o quê? Cíclica. Se ela é cíclica, a gente sabe o quê? A variação da entropia do universo que compõe a máquina, ela tem que ser igual a zero para ser cíclica. Porque se não for cíclica, não faz sentido uma máquina térmica que só tenha um único movimento, tá? O refrigerador vai ser a mesma coisa. Ele tem que ser cíclico, certo? E para isso, a entropia é igual a zero e a variação de energia interna pela primeira lei da termodinâmica tem que ser igual a zero. Ou seja, a temperatura ela tem que voltar à temperatura inicial a cada ciclo para que ele recomece. Então, essa variação de energia interna é nula. Então, a gente sabe que a primeira lei da termodinâmica é ΔU é igual a calor menos trabalho, ou seja, se ΔU vai ser igual a zero, o calor vai ser igual ao trabalho, e aqui o que a gente vê é o seguinte, de acordo com essa equação daqui de balanço, a gente pode ver que o calor ele vai ser o calor da fonte quente, certo? Mais, no caso, menos o calor da fonte fria. Vai ser o Q dele aqui. Só é para a gente colocar isso aqui. E o que interessa para a gente de fato nesse processo daqui é o balanço energético, é o seu rendimento. Quando se trata de uma máquina térmica, a gente utiliza uma palavra chamada rendimento ou eficiência. A eficiência vai ser ali o quanto aquela máquina, quanto aquele trabalho que vai entrar, o calor que vai entrar na máquina vai ser convertido em trabalho. Aqui, se tratando de um refrigerador, a gente não vai utilizar o termo eficiência. A gente vai utilizar o termo coeficiente de desempenho. E aqui a sigla que a gente vai usar é o COD, tá? Simplesmente. A definição dele é basicamente a mesma. Olha, isso aqui vai ser, o COD vai ser, quando a gente quer saber qual é esse coeficiente de desempenho, vai ser qual é o benefício gerado, sempre é o benefício que é gerado sobre quem? Sobre o custo. Quando a gente tratar de eficiência ou de coeficiente de desempenho, é isso. E aí, se você pensar o seguinte, olha só, qual é o benefício da máquina do refrigerador? O benefício do refrigerador é retirar calor da fonte fria. Para o quê? Para que o ambiente fique mais frio ainda. Você quer conservar os seus alimentos. Então, o benefício é você tirar calor da fonte fria. Então, isso aqui vai ser o quê? Q de F. E para você fazer isso, a segunda lei da termodinâmica, o enunciado de Clausius, que fala sobre corpos com diferentes temperaturas, ele fala o quê? Não pode ocorrer espontaneamente, precisa de um trabalho aplicado sobre ele. E quem é que vai ser esse trabalho? Esse trabalho vai ser o nosso custo. Então, isso aqui, ó, o COD vai ser o calor da fonte fria
sobre W. Tá aqui uma maneira da gente ver. Só que a gente sabe o seguinte, ó. A gente viu aqui em cima, ó, que o W ele está relacionado com o calor da fonte quente e calor da fonte fria. Então eu posso escrever W como sendo Q de Q menos Q de F. E aí eu posso simplesmente chegar ali e substituir. De maneira que eu escrevo que o COD vai ser Q de F sobre Q de Q menos Q de F. E aqui a gente vai fazer uma manobrinha um pouco diferente do que a gente fez lá no caso da máquina térmica normal. A gente simplesmente vai pegar aqui e vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir isso daqui por Q de F, certo? Isso daqui também por Q de F, né? Isso aqui tudo, né? De maneira que a gente vai encontrar aqui, só mostrando o que foi que fiz, tá? Dividindo todos os dois por Q de F. E aí a gente vai obter aqui o seguinte, vai obter 1 sobre Q de Q sobre Q de F menos 1. E esse daqui é o coeficiente de desempenho da nossa máquina térmica, tá? Só que aí vem o seguinte, veio o Sadi Carnot, certo? E o trabalho dele foi fantástico. E o trabalho dele, apesar de não mirar sobre refrigeradores, mirava sobre eficiência de máquinas térmicas. Você pode estender o trabalho dele, que era para canhões e motores a vapor, também para o refrigerador. E como é que fica? Bom, você quer saber então com isso qual é o máximo desempenho que esse refrigerador pode atingir? O máximo desempenho, ou coeficiente de desempenho, né? Que um refrigerador pode atingir é chamado, vou botar aqui, ó, continuando, de COD, aí eu vou botar aqui embaixo, ó, Carnot, tá? Por quê? Porque ele vai ter um desempenho bem maior. Da mesma maneira que a gente pegou e fez a análise sobre a entropia na máquina térmica usual, a gente vai fazer aqui. Só que o seguinte, a gente não vai considerar novamente a diferença de temperatura na parte interna da máquina. Eu só me interesso com a entropia que está entrando na fonte quente e a entropia que está saindo na fonte fria, nesse caso. Lá era o contrário. Era a entropia que saía da fonte quente e aqui a entropia que entrava na fonte fria. A entropia que sai da fonte fria, vou colocar aqui em azul, a gente vai escrever da seguinte maneira, ó. Não, azul fica ruim. Vou escrever de amarelo. A variação da entropia da fonte fria, ela vai ser o quê? Nesse caso daqui, ela tem um calor específico, né? Tá saindo uma taxa ali. Vai ser Q da fonte fria sobre T da fonte fria. E quem está entrando ali na fonte quente, está em laranja, essa entropia que está entrando aqui dentro vai ser o delta S de Q da fonte quente, vai ser o calor que está entrando na fonte quente sob a temperatura da fonte quente. Essas são essas duas entropias. Só que com um detalhe, essa daqui, essa daqui vai ser menor do que zero, por quê? Porque está saindo. Quando você, peço perdão, quando você tira energia de um sistema, você diminui a entropia daquele sistema, daquele subsistema. Você pode reduzir a entropia de um subsistema. Você não pode reduzir a entropia do universo, certo? Se um diminui, é porque o outro aumenta, tá? Então vamos lá.
eu posso chegar aqui para fazer esse cálculo da seguinte maneira, ó. A entropia, pela entropia, pela entropia, e sem considerar o gradiente de temperatura no refrigerador. Por quê? Porque o gradiente de temperatura gera uma outra entropia. Eu faço análise bem completa disso daí. Só que para essa análise de eficiência que a gente vai fazer, isso não é necessário. O que é que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho ΔS, que é a variação de entropia da fonte fria, mais o ΔS da fonte quente. E isso daqui tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual que zero. Se for maior do que zero, o que é que implica? Que esse daqui ele é um ciclo é um processo irreversível. Se ele for igual a zero, o processo é reversível e para que ser cíclico tem que ser reversível, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa análise daqui? Simplesmente o seguinte, ó, eu vou pegar, isso aqui vai ser o calor da fonte fria sobre a temperatura da fonte fria. Isso aqui é negativo porque está saindo do sistema, no caso o sistema ali, a fonte fria, mais o calor da fonte quente que está entrando, certo? Ele está se entrando justamente porque tem um trabalho que está sendo realizado e enviando esse calor sobre a temperatura da fonte quente. Isso tem que ser maior ou igual que zero, tá? Então, o que, é que a gente vai fazer? Simplesmente aqui vamos passar um para um lado e outro para o outro. Vai ficar o calor da fonte quente sobre a temperatura da fonte quente é maior ou igual que o calor da fonte fria sobre a temperatura da fonte fria. E aí a gente vai chegar aqui e simplesmente distribuir de acordo com a nossa definição do nosso código. A definição do nosso código está baseada aqui em calor da fonte quente e calor da fonte fria, tá? Então eu vou escrever assim, ó, o calor da fonte quente sobre o calor da fonte fria. Na verdade, o que eu estou fazendo é pegar esse termo daqui, estou passando para cá, esse daqui está indo lá para cima, certo? Simplesmente isso. Vai ser maior ou igual que o quê? Que a temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria. E por que isso? Por causa que na ideia do ciclo de Carnot, ele define para a gente. Caramba, que enjoada, rapaz. Desculpe. É, o calor da fonte quente sobre o calor da fonte fria vai ser maior do que a temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria. E isso daqui tem a ver porque quando a gente tem a ideia do ciclo de Carnot, ele já definia que esse ciclo funciona entre duas temperaturas e é o ciclo de máximo rendimento. Então, quando a gente vai falar em ciclo de Carnot, a gente sempre vai estar falando disso aqui, ó. Quando pedir qual é a eficiência do ciclo de Carnot, você vai se basear na temperatura. Qual é o coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot? Você vai se basear nessa relação, tá? E aí vem o seguinte, olha só, a gente vai pegar aqui de novo e escrever o COD, tá? Como é que vai ficar? O COD, o coeficiente de desempenho, é igual a 1 sobre o calor da fonte quente sobre o calor da fonte fria menos 1, tá? E aí vamos lá o seguinte, olha só, se essa razão entre Q de Q e Q de F é maior do que a de T de Q sobre T de F, isso implica que esse rendimento daqui ele vai ser o quê? Menor ou igual, certo? Ao quê? A temperatura da fonte quente
sobre a temperatura da fonte fria menos um. E aí eu vou pedir a gente fazer uma análise que é o seguinte: imagina o seguinte, essa relação daqui é, é maior do que essa daqui é maior do que essa. Então, esse aqui é 1,2, esse aqui é 1,1, por exemplo. 1,2 menos 1 vai dar 0,2. 1 dividido por 0,2 vai dar 5. 1,1 menos 1, certo? Vai dar 0,1. E 1 dividido por 0,1 vai dar 10. Ou seja, quanto maior for essa razão aqui, menor vai ser o COD. E aí você percebe o seguinte, o COD é maior ou igual que 1. Na verdade, é, para refrigeradores, aliás, ele é maior que igual que 1, não. Ele é maior do que 1. Para refrigeradores na nossa casa, esse COD varia entre 6 e 8. As nossas máquinas ali, tá? Então vamos lá. Esse daqui vai ser o COD de Carnot. E esse daqui vai ser só o COD que a gente tinha mostrado, tá? Essa relação daí a gente pode trabalhar da mesma maneira ali na máquina térmica, só que ela é um pouco diferente. Então, é basicamente isso daí que a gente trabalha. São equações simples, os problemas não são difíceis, tá? E aí a gente vai basear as nossas análises de acordo com isso. Então, acabei botando muitos espaços. Vamos fazer uma questãozinha aqui, certo? Nessa primeira parte da aula, que é essa questão dada aqui. Ela caiu inúmeras vezes no problema, inúmeras vezes, certo? Perdão. Como é que fica essa questão daqui? Vamos dar uma lida nela. Ela fala o seguinte, ó. Um cientista alega ter criado um refrigerador que opera entre as temperaturas de 290 Kelvin. Lembrando que a gente tem que estar sempre trabalhando na temperatura de Kelvin. Se você botar em graus Celsius, você perde ali, tá? E 310 Kelvin também. E necessita de 50 joules na forma de trabalho e rejeita 450 joules para o ambiente. Bom, vamos com calma, tá? Olha o que ele está falando aqui. Primeiro de tudo, os dados. A temperatura da fonte fria, ele diz aqui para a gente, é o quê? 290 Kelvin. A temperatura da fonte quente são 310 Kelvin. Para que esse refrigerador atue, ele necessita de um trabalho de 50 joules. O trabalho é aquele pressurizador que tem na geladeira ali. É a bomba que vai fazer forçar essa retirada desse calor, certo? A gente pode representar esse trabalho pela própria tomada, porque é a energia elétrica que faz esse processo. Então, ó, ele vai ter ali um trabalho de 50 joules, certo? 50 joules. E aí ele fala o seguinte, ó, em forma de trabalho e rejeita 450 joules para o ambiente. Note o seguinte aqui, ó, 450 joules para o ambiente. Nesse caso daí, como falei, o ambiente é o quê? É a nossa fonte quente, tá? Fonte quente. Se ela é a fonte quente, isso implica o quê? Implica que esse daqui é o calor que vai ser rejeitado para a fonte quente, tá? Então, ó, esse aqui, 450 joules, é o calor da fonte quente. Com isso daqui em mente, o que a gente pode trabalhar? Pode trabalhar
primeiro, descobrir aqui quem é o calor da fonte fria, certo? Eu posso descobrir isso. Como é que eu faço isso? A gente sabe o quê? Que o calor que sai na fonte quente, vamos novamente aqui olhar o ciclo rapidinho, ó, o balanço energético aqui, ó. O calor que está entrando aqui, certo? É a soma desses dois calores que estão entrando na máquina térmica, tá? Ou seja, para que você mande calor da fonte fria para a fonte quente, é necessário que você adicione trabalho. Esse trabalho daí é para o quê? Para que o calor flua contra o gradiente de energia. A energia, naturalmente, aqui ela quer sair o quê? Ela quer sair da fonte quente e ir para a fonte fria, tá? Então, esse trabalho tem essa função de fazer com que ele vá contra esse gradiente. Gradiente é basicamente a diferença, tá, pessoal? Se não estão formalizados com esse termo, familiarizados com esse termo, tá? Então, como é que fica? O calor da fonte quente é igual ao calor da fonte fria mais o trabalho. Quem é o calor da fonte quente? O calor da fonte quente são 450. O calor da fonte fria eu quero, mais 50, que é o calor, é o trabalho para que ele faça esse fluxo. E por fim aqui, ó, o calor da minha fonte fria são 400 joules. Aí agora faz o seguinte, imagine que você está fazendo uma questão, você está fazendo uma questão ali, e no meio da questão você fica em dúvida. Será que esse calor é da fonte quente? Será que esse calor é da fonte fria? Como é que eu faço para resolver isso? Simples. Você vai pensar, olha, se eu calcular desse jeito e eu jogar ali, isso daqui sempre tem que ser pela fórmula. Aqui, ó. Essa relação entre calor da fonte quente e o calor da fonte fria, ela sempre tem que ser maior do que um. Por que ela tem que ser sempre maior do que um? Porque se ela for menor do que um ou igual a um, isso daqui vai ser impossível ou negativo, né? Então, a gente pode descobrir qual é o calor da fonte quente simplesmente dessa maneira. Quem for maior tem que ficar ali embaixo. Às vezes o texto pode estar confuso, já aconteceu, entendeu? E aí é uma boa estratégia, tá? Por fim, o que é que ele diz mais aqui para gente, ó? O ambiente 310 Kelvin, que é a temperatura lá, e aí é o seguinte, ó, em um determinado período de tempo. Em relação ao coeficiente de rendimento desse refrigerador e o coeficiente de refrigerador de Carnot operando a mesma temperatura, esse. Perdão, cadê aqui? Cadê? Aqui. É, o coeficiente de rendimento desse refrigerador e o coeficiente de um refrigerador de Carnot operando a mesma temperatura, as mesmas temperaturas, esse refrigerador é factível? Bom, vamos ver se é factível. E aí a gente vai analisar qual é a relação entre esses dois, tá? Primeiro de tudo, para que seja factível, essas relações elas têm que ser o quê? Maiores do que um. Vamos lá. O COD vai ser 1 sobre o calor da fonte quente sobre o calor da fonte fria menos 1. O COD de Carnot, o COD de Carnot vai ser 1 sobre a temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria menos 1. Lembrando que o COD de Carnot, como o Carnot é sempre a máxima eficiência, ele vai ser sempre maior ou igual ao COD normal, ok? Então, para que isso seja possível, simplesmente a gente vai olhar o quê? Se essa relação daqui é maior do que 1 e se essa relação aqui é maior que 1. Se ambas forem maior do que 1, então ele pode operar nessa diferença, tá? Esse aqui é o primeiro passo para a gente saber o que quer. Vamos calcular aqui.
O COD, como é que fica? O COD vai ser igual a 1 sobre quem é o calor da fonte quente? O calor da fonte quente é 450, o calor da fonte fria é 400. Então vai ficar, ó, 450 sobre 400, tá? Menos 1. 0 com 0 corta, entendeu? Isso daqui vai ser 45 sobre 40 e 45 sobre 40 é maior do que 1. Então a gente já sabe que esse é possível, né? Só a termo aqui da gente ver, isso aqui vai ficar 45 dividido por 40, vai ficar 1,25, menos 1 vai dar 0,25, isso aqui vai ficar 1 sobre 0,125. E por fim, isso aqui vai dar 1 dividido por 0,125, vai dar para a gente 8. Esse aqui que vai ser o COD. Então vamos lá. É possível o COD para esse refrigerador? É possível. Então aqui está ok, certo? Até aqui está ok. Agora vamos ver o COD de Carnot, se é possível. O COD de Carnot. O código de Carnot vai ser baseado o quê? Na diferença de temperatura. Na diferença de temperatura o quê? Na razão entre as temperaturas, tá? Então vamos lá, usando aquela fórmula, vai ficar 1 sobre a temperatura da fonte quente, que é o meio ambiente, ele fala lá que é 310. 310. E a temperatura dentro da geladeira, ele fala que é 290 menos 1. Logo, a gente já está vendo aqui que essa razão ela vai ser maior do que 1, né? Então, isso aqui vai ficar 310 dividido por 290. Isso aqui vai ficar igual a 1,0689, ou seja, vai ficar 1 sobre 0,0689, aproximadamente, menos 1, certo? E isso daqui vai ficar no total 1 dividido por isso aqui vai dar 14,5, tá? Então vamos lá. 8 e 14,5. Ambos podem acontecer, ok. Por fim, o que é que falta? Falta a gente decidir a razão entre eles. Então, para mim definir a razão entre eles, eu vou dividir os dois. Eu vou definir aqui, ó. Eu vou definir isso aqui, esse rendimento, eu vou chamar R de rendimento, tá? Qualquer, como sendo o COD sobre o código de Carnot. Por que eu escolhi esse não o contrário? Porque geralmente a gente quer um rendimento que seja é, entre 0 e 1, para a gente ver ali em termos percentuais, tá? Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 8 sobre 14,5, que vai ser igual, ó, se a gente divide 8 por 14,5, vai dar 0,5517, tá? E aí a gente volta lá, rapidinho antes de acabar a aula, e ver as questões. Item letra A. O refrigerador em questão é não factível. Falso. A gente já viu que ele é factível. Item letra B. O gerador é factível. Aqui só é verdade. Só que o rendimento que ele está dando aqui, ó, é 0,62. Isso é falso. Então tudo é falso, tá? O refrigerador em questão é não factível, não factível. E ele fala 8 e não factível. Falso, não faz nem sentido isso, certo? E por fim, ó, aqui a gente encontra o 0,55 e o refrigerador é factível. Então, a resposta correta é o item letra D, tá? A pessoa poderia se confundir, ó, ele encontrou 14,5 dessa relação, certo? E pensa, o gerador é factível, mas faltou testar o de Carnot. Tá claro isso aí, pessoal? Essa questão daqui já caiu várias e várias vezes. Pode ser que se altere os valores, mas a lógica vai ser a mesma, tá? Alguma dúvida antes de a gente encerrar a aula? Aqui essa parte da aula. Por mim, não.
Tá claro, não tá? Por mim também não, tá tranquilo. Tá ótimo, então. Então a gente se vê daqui a pouco, tá? 7 minutinhos aí, até já.